Olá! Espero que todos estejam bem com a graça de Deus, nosso Pai. Vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Estamos nas instruções dos Espíritos. Já vimos vários itens ali que nos são lembretes de que precisamos afabilidade e doçura, termos paciência, sermos obedientes e resignados, porém com discernimento e não baixando a cabeça. E agora, meus amigos, estamos no item 9, a cólera. A cólera. Então vamos à leitura? Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Levados pelo orgulho, vós julgais mais do que sois, a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar, e vos considerais tão acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e fere. E o que acontece então? Ficais encolerizados. Isso aqui está dizendo que se achar melhor que o outro, né, é se supor ser um ser ali bem diferente. E aí vem a cólera derramando ali aquele fel sobre o outro que nem sabe o que você está pensando. E olha ali o orgulho se colocando, né? Aquele orgulho, aquela coisa assim que eu sou mais que, eu posso mais. E vai desenvolvendo sem nem perceber, criando essa cobrinha que depois acaba abocanhando a própria pessoa, com o conta-gota ali que vai corroendo por dentro. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos igualam aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Procurai o porquê disso e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? A própria impaciência, decorrente das contrariedades frequentemente fúteis, prende-se à importância que cada um atribui à sua própria personalidade, diante da qual, acreditais que tudo deve se curvar. Pois então, é muito frequente que percebamos isso, né? E aí, se a gente for procurar ali, onde é que nasce essa, sabe, aquela raiva? Como será? Esses que chegam aí a esses acessos de cólera. Elas muitas vezes começam ali, devagarzinho, de repente, puf, grita. Dá um grito, daqui a pouco xinga. E aí fala, nossa, não, eu só esbravejei, eu fiquei brava porque me contrariei. Eu só dei um tapa porque mereceu. Vamos ver se agora aprende. E é assim, gente, de pouquinho em pouquinho. A pessoa não percebe, muitas vezes, não se coloca no lugar do outro e pensa, gostaria que gritasse comigo? Gostaria de ser xingado ou xingada? Gostaria de que eu fosse agredida? Não se coloca no lugar do outro. E, infelizmente, nós estamos vendo casos terríveis aí de feminicídio, e não só isso, mas ali, escancarando que por causa de uma coisinha ou outra, puf, tudo se acaba. E é o orgulho que está ali, porque eu não vou me curvar a esse que está dizendo isso. Às vezes, gente, no trânsito, é por causa de futebol, não é? E se a gente se perceber e ver que pelos
nossos instintos ali, a gente ainda tem o hábito de gritar, de ficar bravo, esbravejar? Cuidado, gente. Estamos aprendendo que não é assim que deve ser. Nós temos que respirar, encher a boca d'água, dizia Chico Xavier, buscar a nossa mudança antes que deixemos nos levar pela cólera e façamos coisas horrendas das quais vamos nos arrepender com toda certeza, né? Se não nessa vida, depois, né? Então, se a gente já traz, quem aí estiver ouvindo e trouxer essas tendências, vai buscando sanar. E o orgulho, né? O orgulho é que faz com que o orgulhoso se faça querer ser Deus. Mas, Silvia, como assim? Não sabe ouvir a opinião do outro? Pensa que é Deus encarnado aqui na Terra, não é não? A gente está junto para aprender a conviver. Aí a gente volta no estudo anterior. Eu preciso ouvir sim a opinião. Aceitei, ótimo. Quero ponderar, que tal isso, isso? De repente entra num acordo, vai um pouquinho da ideia de cada. Agora, se eu não aceito nem que o outro coloque algo ali naquilo que eu falei, é o orgulho gritando mais alto. E isso é terrível. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos, que acaba por destruir, por não lhe obedecer. Se neste momento ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si próprio ou se acharia ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve causar aos outros, ainda que seja por respeito a si mesmo, cumpre-lhe esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Aqui nós vemos que, por vezes, a impaciência é tanta que falam, vamos quebrar os pratos, jogar as coisas no chão. É cólera, é cólera. E se conseguisse se ver, se ouvir nesses momentos, iria ficar horrorizado se estivesse vendo ali no momento de calma tudo o que fez. Por quê? Porque se num objeto que não tem vida ele quer descontar, imagina nas pessoas, né, gente? Então, a gente precisa buscar as mudanças, porque senão a gente vai buscando as doenças, AVC, hipertensão, pânico, N situações, não é? Então, a gente tem que pensar muito bem em como estamos agindo, se estamos pressionando alguém, não é? Porque nós não temos, diz aqui, porque há de se ter piedade, né? Dessas pessoas que ainda o agem dessa forma. Quem sabe somos nós. Se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, que alteram a saúde e até mesmo comprometem a vida, veria ele próprio, que ele é a sua primeira vítima. Quantos que ficam tão nervosos que infartam? A culpa é do outro que o deixou nervoso? Não. A culpa é minha. A culpa é minha, eu aceitei. Além disso, uma outra consideração deveria detê-lo: o pensamento de que torna infelizes aqueles que o rodeiam. Se tem coração, não sentirá remorso em fazer sofrer seres que mais amam? E o desgosto mortal, se, num acesso de raiva, cometer um ato do qual tiver que se arrepender por toda a vida? Pois não é? Desconta em quem? No chefe? Não pode? Vai ser mandado embora? Naquele que ele acha que é o superior? Não pode, mas chega em casa quebrando os pratos, chutando as panelas, batendo na esposa, humilhando os filhos e coisas piores. Então, tudo isso é preciso ficar atento. Em resumo, o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, mas pode impedi-lo de praticar muito o bem e pode levá-lo a praticar muito o mal.
Isto basta para fazer esforços para dominá-lo. O espírita deve ainda levar em conta uma outra razão. Ela é contrária à caridade e à humildade cristã. É isso, meus amigos. É tão claro, que nós mesmos já percebemos, né? Todos nós podemos mudar a nossa natureza. Todos temos imperfeições, nascemos no planeta Terra. Mas se percebemos que estamos com essa tendência colérica aí, de esbravejar, de xingar, de gritar, começa ali no gritinho, depois vai que vai. Gritinho, modo de dizer, né? E temos que fazer o quê? Aproveitar que aqui estamos encarnados. Porque se não, vamos para o outro lado e vamos nos arrepender e aí não dá tempo de consertar mais nada. A gente não tem que se achar melhor que o outro em nada, porque ninguém tem que se comparar com o outro. Cada um tem que buscar ser melhor para si mesmo, né? E se deixarmos nos levar pelas tendências lá da pré-história, da época lá em que era homem e mulheres primitivas, nós vamos o quê? Ter um corpo humano agindo como um bicho? Não é isso. Então a gente precisa muito buscar essa passividade, não a de baixar a cabeça, mas de não ser colérico, de não cultivar aquilo que não presta para nós, não é? E até egoisticamente a cólera só nos traz mal. O orgulho, vaidade são vícios. E tudo vem ali de um espírito, bom ou ruim. E eu posso cultivar. Qual mais? É igual a historinha do lobo, né? Qual mais que eu vou cultivar? Esse ou aquele? Então, vamos lá. Vamos aprender um pouquinho juntos e tentar nos melhorarmos. Fique em paz, que Deus abençoe a todos.